O professor Carlos Rodrigo ele é mestre em modelagem computacional pela Universidade Estadual de Montes Claros, onde graduou também em sistemas de informação, possui pós-graduação em segurança da informação pela FACOMP e atua como professor nas disciplinas de algoritmos de programação, computação gráfica e inteligência artificial. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao professor Carlos Rodrigo para dar início à palestra. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, né, do que a gente tem costume de tratar em sala de aula. Tá? É um assunto que eu vejo necessidade da gente falar, porque a gente percebe, nós, principalmente a maioria dos que eu conheço aqui, né, que a gente já trabalha bastante no ramo de tecnologia, a gente percebe que as coisas, o mundo mudou muito e anda mudando muito rápido. No entanto, a maioria das pessoas ainda tem um pensamento de mercado de trabalho que os nossos pais pensavam, que os nossos avós pensavam. Então, assim como tudo mudou, a forma da gente ver o mercado de trabalho também mudou. E eu queria trazer um pouco dessas novidades aqui para vocês agora. Tá? Para quem está achando um pouco estranho o título, eu mudei um pouquinho, tá? Porque eu queria abranger mais do que só a área da computação. Tá? Porque as tendências que eu vou mostrar para vocês agora, eles podem ser abraçadas, vamos dizer assim, por qualquer pessoa, tá? Não só pelas pessoas da área da computação. Ok? Então vamos lá. Já que a gente vai falar de mercado de trabalho, então eu vou falar um pouco da origem e da evolução, um pouco da história de como que surgiu as relações do ser humano com o trabalho. Tá? Então, o ser humano, a relação do ser humano com o trabalho, ela existe desde quando o ser humano existe. Né? Desde quando o ser humano passou a existir na face da Terra, ele se relaciona com o trabalho. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas o ser humano é a única espécie de animal que não nasceu pronta para aquilo que ele vai fazer. Exemplo, vocês já devem ter visto, por exemplo, bezerro nascer da vaca. Ou quem não viu, pelo menos deve saber que assim que ele nasce, ele já anda, já sabe mamar, já sabe fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, ele já tem a tecnologia de bezerro dele, ele já tem, ele não precisa aprender aquilo. Ou então, aqueles projetos para salvar tartarugas, você já deve ter visto também, né, quando a tartaruguinha nasce lá na areia. O que acontece quando a tartaruga nasce? Ela já nasce andando a caminho do mar, não é isso? Vem a primeira onda, leva, a tartaruga já é tartaruga, já está nadando, já tudo mais. Agora um ser humano, qual é o ser humano na água, você vê o que acontece? O ser humano deixa ele nascer e deixa ele lá sozinho para ver o que acontece. Ele não sobrevive. O ser humano é o único animal da espécie de animais que não nasceu pronto para as coisas, ele tem que ser ensinado. Então, desde sempre, o homem ele precisou aprender a trabalhar, ele precisou usar as mãos aí para poder aprender a trabalhar. Então, a relação do homem com o trabalho é tão antiga quanto o próprio homem. O que acontece? À medida que o tempo foi passando, o homem percebeu que era interessante para ele viver socialmente, né? Viver em comunidades, viver em tribos. Só que isso acarretou uma situação onde que, de vez em quando tinha disputas, né? Disputas por domínio, disputas por poder. Né? Nessas disputas, obviamente sempre tinha um perdedor. Ok? E esses perdedores eram levados como prisioneiros. E assim surgiu a primeira relação de escravidão na face da terra, vamos dizer assim, tá? Quando os homens tinham disputas pelo poder e acabavam tendo alguns perdedores. Ok? Então essa aqui é a primeira noção que a gente tem de escravidão, que é também uma relação de trabalho. Essa noção de escravidão ela foi se perpetuando e foi passando os anos, até na Idade Média, lá no período feudal, ainda existia essa relação de escravidão. No entanto, nesse momento aqui, os escravos, eles já trabalhavam em troca de proteção militar e proteção política. Essa troca, ela pode ser considerada a primeira noção que a gente tem de algum tipo de remuneração. Por quê? Trabalhava em troca de alguma coisa. Então, a primeira noção de remuneração data lá na Idade Média, tá? Quando os homens trocavam o trabalho deles por proteção. Tá?
começaram a surgir as primeiras pessoas com trabalho independente, né? Os primeiros artesãos lá, os ferreiros, os sapateiros, as pessoas que faziam coisas para vender. Então essa aqui é a primeira noção que a gente tem de trabalho independente, de trabalho autônomo. Essas pessoas também elas ensinavam normalmente seus filhos ou então outros jovens a também aquela mesma profissão. Então essa também é a primeira noção, essa época também é a primeira noção que a gente tem de estágio, tá, de curso técnico. Então as relações de trabalho elas vêm evoluindo nessa medida aí. O que acontece? Depois que surgiu esses profissionais autônomos, eles perceberam que se eles se aglomerassem, né, por categorias, eles conseguiam lutar mais pelos seus direitos, vamos dizer assim. Tá? Então, já que a gente está falando de história, nesse momento surgiu a primeira noção de direito do trabalho. E como era uma época fervilhante aí da história, a época próxima de Revolução Industrial e próxima de Revolução Francesa, essa noção de buscar direitos, ela cresceu e inflamou bastante. Então aí a gente vê a criação dos primeiros sindicatos, né, das primeiras organizações de trabalho. Então, em resumo, essa é a história que a gente tem das relações que a gente tem com o trabalho, desde a criação do homem, né, desde do surgimento do homem até mais ou menos os dias atuais. O que acontece? Nessa noção aqui que a gente tem de sindicato, até hoje, a noção que a gente tem de relação com o trabalho não mudou muito. Desde a época de Revolução Francesa, Revolução Industrial, até hoje não mudou muita coisa. Tá? Então é isso que eu queria dar atenção maior aqui, que na verdade algumas coisas mudaram sim. A mentalidade da gente que às vezes não acompanhou essa forma de mudança do mundo. Tá? Então o que acontece? De lá para cá, algumas coisas aconteceram. Tá? Algumas décadas atrás a gente podia ver fábricas lotadas de gente assim, desse tipo assim. Tá? Poucas décadas atrás ainda tinham fábricas assim. Hoje em dia não tem gente mais trabalhando nas fábricas. As grandes fábricas não tem mais. Você não acha gente mais igual você achava antigamente. Tá? Então não só nas fábricas, mas por exemplo, áreas do trabalho que a gente imaginava que ia demorar para poder chegar à tecnologia, por exemplo, no campo. O campo é uma área que até pouco tempo atrás, muita gente saía, viajava para o sul de Minas, por exemplo, para colher café. Talvez, às vezes até vocês conhecem alguém que viajava para o sul de Minas em época de colheita de café, para colher café. Você já deve ter ouvido também falar dos boia-frias, né, que era o pessoal que cortava cana. Então o campo demandava muito da mão de obra humana. Mas hoje em dia, o campo já não é mais desse jeito. O campo hoje em dia tem máquina para tudo. Tá? Para plantar, para colher, para vigiar, para monitorar, para tudo. Tá? Então hoje em dia a mão de obra humana no campo ela já não é mais tão necessária. Tá? Não só no campo, mas quando a gente está falando grandes indústrias, a gente está falando campo, coisas que talvez estejam longe da gente, mas essa automatização, essa relação de trabalho mais moderna, ela está bem próxima de nós. Por exemplo, já existem supermercados que têm atendimento sem necessidade de um operador. Né? Onde que a gente pode encontrar isso? Nas grandes capitais, nos grandes centros? Sim, em Montes Claros também tem. Quem já foi naquele supermercado BH aqui da Lagoa, lá tem 2 caixas que são assim, que são sem atendentes. A pessoa vai lá, ela mesma passa os produtos dela, põe na sacola, passa o cartão, paga e vai embora. Então assim, a gente não precisa ter essa noção de tecnologia grande só nas fábricas grandes, nos grandes centros, nas capitais e em outros países, não. Perto de nós já tem essa noção de evolução da relação do trabalho. Se a gente andar um pouquinho mais para frente, né, lá nos Estados Unidos, a Amazon já lançou o supermercado conceito dela. Você já ouviu falar da Amazon Go? Para quem não ouviu falar, tem um pequeno vídeo aqui que mostra como é que funciona esse supermercado da Amazon. É um conceito um pouquinho mais avançado do que esse do atendente da pessoa, ela mesma ir lá e pagar os produtos dela. Então, no supermercado da Amazon, não tem caixa, mas também não tem mais nada. Então, reparem aí que a pessoa, ela simplesmente precisa ter um aplicativo no celular para ela poder registrar a entrada no supermercado. E daí, ela não precisa de mais nada, de mais nenhum comando, algum tipo de máquina, algum tipo de robô, não. Ela vai
mercado ele tem que ter esses algoritmos de visão computacional, inteligência artificial, para que na hora que a pessoa pega o produto, ele já registre lá no aplicativo. Da mesma forma, se a pessoa devolver o produto, ele também tem que ter essa inteligência de retirar do aplicativo. E basta, depois que a pessoa fez a compra dela, pegou os produtos dela, basta ela sair e ter registrado lá no aplicativo, a compra dela já foi feita. Bom, então eu queria que vocês tivessem essa noção aqui de como é que as coisas estão avançando numa velocidade extremamente alta. Tá? Esse avanço está muito próximo de nós, tá? Então isso requer que a gente mude um pouco a forma que a gente pensa no mercado de trabalho. O Uber, que é uma tendência, novidade ainda, né? Ainda está na mídia, nos meios de comunicação, como alguma coisa novidade, uma tendência. Só que o Uber, que é novidade, ele já se renovou, tá? Já está se renovando novamente. Né? O que acontece? O Uber já lançou o carro sem motorista. Tá? Por quê? Para tornar as coisas mais baratas, né? Mais baratas, mais eficientes e assim por diante. Qualquer uso da tecnologia que vocês viram até agora todas com esse intuito, né? De tornar as coisas mais eficientes e mais, consequentemente, mais baratas. No ano passado, o Uber comprou essa empresa, a Otto, que é uma empresa que automatiza caminhões, para que os caminhões também passem a ser comandados, né, sem a ajuda do motorista. Tem um vídeo aqui também que mostra um caminhão desse, dia 20 de outubro do ano passado. Foi a primeira vez que esse caminhão aí, ele fez uma viagem real, né, comercial, entregando cerveja, sem motorista. Tá? Então ele rodou de um estado até o outro lá nos Estados Unidos, sem motorista. Na verdade o cara estava lá dentro, né, para fazer um monitoramento, só que o caminhão rodou a viagem toda sem motorista. Só na hora de estacionar lá, na hora que entrou na cidade e na hora de sair da outra cidade, que o motorista sumiu. Só por uma questão de controle mesmo, já que era teste. Então essa empresa Otto aí foi comprada também pela Uber. Tá? A Uber também já vai atuar, né, nesse campo de entregas, né, que na verdade já tem entrega, né, de alimentos, né, já tem o Uber Eats que entrega alimentos, mas agora vai ter entrega sem motorista. Bom, o que acontece? Quais são os motivos de toda essa evolução? Né? Porque essa evolução, acho que deu para ter uma noção de que ela não atingiu só a computação, ou só uma área específica da tecnologia, ou só a área daquelas pessoas que estão muito mais à frente. Não, essa evolução de tecnologia, ela tem atingido todo mundo. Ela chegou em todos os lugares. Né? Então, quais são os motivos? Por que essa evolução chegou nesse ponto onde ela está hoje? Primeiro, o custo da tecnologia cada vez mais baixo, isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Hoje qualquer um tem um computador no bolso, né? E até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, a gente não tinha dinheiro para comprar um computador grande que tivesse a mesma capacidade no celular que quase qualquer um aqui tem. Né? Outro motivo da evolução, as máquinas, né, os robôs, eles não têm problemas trabalhistas, né? Não tem problema de saúde, não tem problemas pessoais, não se atrasam, não é isso? O que mais? Todo trabalho repetitivo, pense bem nisso que eu vou falar, todo trabalho repetitivo, seja ele físico, seja ele mental, ele pode ser feito por uma máquina, de uma maneira mais rápida, mais eficiente e consequentemente mais barata. Por que eu falei para vocês pensarem nisso aqui? Porque toda profissão tem pelo menos um profissional lá dentro que faz o trabalho dele de forma repetitiva. Tá? O trabalho do médico é repetitivo? Depende do médico. O médico ele pode ser aquele médico que usa da capacidade criativa dele, da inteligência emocional dele e da capacidade de comunicação para poder resolver os problemas dentro da medicina. Ou ele pode fazer sempre aqueles mesmos procedimentos todo dia. É sempre o mesmo curativo, sempre a mesma sutura, sempre os mesmos procedimentos, sempre o mesmo preenchimento de formulário, sempre os mesmos diagnósticos, é sempre virose. Né? Então, esse pessoal que faz esse trabalho repetitivo, seja em qualquer ramo, tá? Você pode ver. Eu falei médico porque médico é uma profissão
simbólica, né? Mas eu posso pegar qualquer exemplo aqui, advogado, engenheiro, artista, qualquer ramo onde a pessoa faz o trabalho dela de maneira repetitiva, com certeza ela pode ser substituída por um robô que vai fazer as coisas mais rápido, mais eficiente e mais barato. Tá? Olha um dado aqui interessante, que na indústria o robô faz o trabalho de pelo menos 6 pessoas. Para vocês terem uma ideia, uma noção de custo, aquele caminhão que a gente viu agora há pouco no vídeo, para poder fazer aquela automatização, de deixar ele autônomo, o custo daquela automatização é $30 mil. $30 mil. Se você for pegar aí quanto que eu ia gastar com tipo 2 motoristas por dia, né? Porque um motorista não pode dirigir as 24 horas do dia, né? Então, se eu fosse fazer a conta de 2 motoristas por dia, em um ano eu ia gastar mais com motorista do que com automatização. Então, se eu fizer uma automatização daquela que dura 5 anos sem eu precisar mexer, é 5 vezes mais barato do que eu pagar um motorista. Então, dá para ter uma ideia da dimensão disso aqui que eu estou falando? Porque até pouco tempo atrás existia automatização, mas era muito mais caro do que pagar alguém. Né? Tanto que, por exemplo, a mão de obra chinesa, né, até hoje ela é cotada para muitas coisas, por quê? Porque ela é uma mão de obra barata, não é isso? Só que essa noção está mudando, já não está mais tão barata. Depende do custo da tecnologia para fazer uma automatização dessa, o robô fica mais barato do que as pessoas. Então, o que acontece? Isso vai trazer consequências. Quais as consequências que toda essa evolução está trazendo? A primeira consequência clara aqui que a gente pode ver é a transformação em algumas profissões, ou em várias profissões. Né? Então, por exemplo, a medicina já tem robôs que fazem cirurgias de maneira mais rápida, mais eficiente e menos invasiva. E, consequentemente, daqui a pouco tempo vai se tornar também mais barato. Então, ao invés de eu ter um bloco cirúrgico ali com 5, 6, 7 médicos ali para poder realizar um procedimento, agora eu preciso só de um que controle esse aparelho aqui. O procedimento é todo realizado lá pelo robô. Normalmente, esse procedimento realizado pelo robô, como ele é mais preciso, ele também vai acontecer de maneira mais rápida. Então, uma cirurgia que ia demorar 5 horas pode ser feita em 1 hora com um carro desse aí. Entenderam aqui? Que mais? Outras profissões menos, vamos dizer assim, menos nobres, eu não quero tirar a noção de nenhuma das profissões, mas consideradas menos nobres, por exemplo, profissão de garçom. Lá na China já tem alguns restaurantes que não tem mais garçom. Né? Já tem um robô que faz as coisas que o garçom deveria fazer. Lá no Japão, tem um hotel lá no Japão que não tem mais ninguém trabalhando. As recepcionistas são todas robôs, camareira, pessoal da limpeza, é tudo robô. Só tem, a única pessoa que trabalha lá é o gerente que controla todo mundo. Né? Então, assim, são consequências da tecnologia que, se você for olhar de certa forma, aqui são consequências boas. Por quê? Porque vai trazer uma redução no custo e uma melhoria na eficiência do trabalho. No entanto, né, do outro lado da moeda, isso tudo traz algumas consequências ruins também. Quais são as consequências ruins que a tecnologia, o avanço da tecnologia pode trazer? Nos últimos 10 anos, 40% de todas as profissões deixaram de existir. Então, de todas as profissões que existiam algumas décadas atrás, 40% já não existe mais. Profissões como datilógrafo ou aquelas telefonistas que ficavam espetando o cabo lá, esse tipo de profissão não existe mais. Tá? E das que existem hoje, quase metade, é uma estimativa até otimista, quase metade delas, 47%, vão desaparecer em aproximadamente 20 anos. Então, pode reparar bem que todas aquelas profissões que eu falei que tem essa noção de trabalho repetitivo, elas vão cair nisso aqui. Tá? Inclusive, a primeira, na lista de todas as profissões que vão desaparecer em 20 anos, só a título de curiosidade, a primeira que está lá para assumir é a de telemarketing, que já está quase sumindo, né? Quando você vai fazer um atendimento de telemarketing, mais da metade do tempo de atendimento é automático. Né? Você só conversa com o atendente em último caso. Né? Então, você pressiona 9 lá para poder conversar, mas antes o atendimento é todo feito de maneira automática.
Em 2016, só para ter uma ideia de o que é isso no Brasil, em 2016 a taxa de desemprego aqui no Brasil foi de 12%. No primeiro trimestre de 2017, a taxa de desemprego no Brasil já subiu para 13,7%. Isso dá em números 14,2 milhões de desempregados. Vocês sabem qual é o tamanho disso aqui? Se essas pessoas desempregadas formassem um estado brasileiro, esse estado seria o quinto estado mais populoso do Brasil. Vindo atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Na verdade, é quase o tamanho da Bahia. 14,2 milhões de pessoas desempregadas no Brasil no primeiro trimestre desse ano. Eu não sei quanto que está hoje, tá? Mas deve estar próximo disso aí. Tá? O quinto estado mais populoso. Isso aqui é do tamanho da Bélgica. É maior que a Suíça, é maior que a Noruega. Entenderá a quantidade de gente que está desempregada hoje. Bom, então, vamos falar um pouco então sobre as coisas que estão na nossa mente. Qual que é a noção que a gente tem de relação ao trabalho hoje? Tá? Qual que é a noção que a gente tem de relação ao trabalho hoje? Como é que a gente se relaciona com o trabalho? Na hora que vocês... eu imagino que todo mundo esteja aqui nesse ambiente porque estão interessados em estudar para sair daqui e fazer parte do mercado de trabalho, não é isso? Ou vocês já fazem parte, ou então vocês estão aqui para poder sair daqui e fazer parte. Então, o que tem na mente de vocês em relação a futuro, com relação ao mercado de trabalho? Bom, na verdade eu não sei essa resposta, mas eu imagino, pelo que eu já vi, né, tem 5 anos mais ou menos que eu estou em sala de aula, então a gente está sempre conversando sobre isso, então as noções de relação com o mercado de trabalho normalmente são as mesmas. Então, normalmente, o que a gente pensa? Ou a gente pensa em estudar, formar, pegar o diploma, arrumar um bom emprego, é isso? Trabalhar, subir níveis, arrumar empregos melhores, subir, até que chega um tempo que a gente chega na tão sonhada aposentadoria. Só que não, né? A aposentadoria hoje, ninguém sonha mais com a aposentadoria, né? É uma ideia ruim? Não é uma ideia ruim. Eu não quero desanimar ninguém de qualquer ideia que eu vou mostrar aqui. Tá? Eu só quero mostrar que existem outras ideias e que eu considero melhores e talvez vocês também considerem. Tá? É uma ideia ruim? Não. Tem muita gente que vive a vida assim, tem muita gente que vive bem assim, tá? Com um bom emprego e assim por diante. O que eu quero mostrar para vocês é que um bom emprego a gente vive bem, mas a gente não vive extraordinariamente bem. Todo mundo aqui tem sonho, não tem? Todo mundo aqui sonha com alguma coisa. Talvez se eu perguntar aqui para qualquer um aqui, talvez seja difícil de responder assim na hora. Mas o que é sonho? Sonho se você parar para pensar se vocês moram na casa que vocês gostariam de morar, se vocês andam ou dirigem o carro que vocês gostariam de dirigir, se vocês viajam, tem coisas que vocês gostariam de viajar, tá? Se vocês trabalham a quantidade de horas que vocês gostariam de trabalhar, tá? Se vocês... se vocês têm a vida que vocês realmente gostariam de ter. Eu imagino que a maioria aqui ainda não tem a vida, né, dos sonhos que gostaria de ter. E dificilmente, tá? É minha opinião, tá? Não quero falar aqui que a pessoa falou que é isso. Dificilmente, nesse caminho aqui, vocês vão conseguir a vida dos sonhos de vocês. Tá? É um bom caminho? É um bom caminho, sim. Mas a vida dos sonhos é difícil de conseguir com isso aqui. Tá? Mas a gente tem mais opções. Quais são as outras opções? A gente pode abrir um negócio próprio também. Não é isso? Abrir um negócio próprio também é uma opção. Tá? É uma opção que exige um pouco mais de investimento. Né? A gente precisa de um capital inicial, a gente precisa de tempo. Né? E normalmente, quando a gente fala em conseguir aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente sonha normalmente está ligado com liberdade financeira e liberdade de tempo. Porque se a gente tiver só liberdade financeira, dinheiro, mas não tiver tempo, a gente não consegue aproveitar aquilo que a gente sonha. Então, abrir um negócio próprio também é bom? É ótimo também, é uma maravilha. Só que normalmente as pessoas que abrem um negócio próprio, elas trabalham 10, 12, 14, até 16 horas por dia. Isso dificulta um pouco a pessoa ter uma vida melhor, a pessoa ter uma vida extraordinária. Tá? Mas tem mais do que isso, não tem só essas opções. Tá? A gente pode também pensar em fazer o quê? Fazer um concurso, não é isso?
muita gente também pensa em fazer concurso. Concurso também já é melhor. Já é melhor, porque você tem aquela noção de estabilidade, né? Normalmente você tem um salário melhor. Mas qual que é o problema de fazer concurso? Todo mundo aqui que quiser pode tentar fazer concurso e vai passar, beleza? Não, né? Para ter um emprego muito bom no concurso, você precisa se preparar muito, você precisa enfrentar muita concorrência. É bom também? É bom, é maravilha, tá? Não quero dissuadir ninguém de nenhuma dessas opções. Qualquer um de vocês que pensa em alguma dessas opções aqui, não quero tirar vocês desse caminho aqui não, tá? Pode continuar pensando isso aqui. Eu só vou mostrar outras opções que eu acho melhor. Então, concurso é bom? Mas tem a dificuldade. Todos eles têm as suas desvantagens, tá? Sem falar que muita gente que às vezes luta, batalha, passa no concurso, normalmente antes de passar no concurso, algumas, né, não todas, mas algumas na hora que vai ver lá a lista de vagas do concurso, né, de cargos, se eu tiver do lado direito o nome dos cargos e do lado esquerdo o nome dos cargos e do lado direito o salário, normalmente a pessoa escolhe o que ela vai fazer pelo lado direito, né? Normalmente a pessoa escolhe pelo salário. Não, você vai fazer concurso para quê? É por uma vaga aí que está pagando 8 mil por mês, está pagando 12 mil por mês, não é isso? A pessoa, ela tem a noção do concurso, que é de quanto que está pagando, né, de quanto que é o salário. Então, existe também aquela desvantagem de às vezes a pessoa escolher um cargo que não é aquele cargo que ela gostaria de trabalhar e passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e a pessoa já não está mais tão animada a trabalhar quanto que ela estava antes. O salário é bom, mas às vezes se a pessoa trabalha num negócio que ela não gosta, o salário não é suficiente para manter ela feliz naquele trabalho. Bom, mas eu tenho uma outra opção aqui também, dentro das opções tradicionais, que ela envolve um investimento baixíssimo, ridículo, e que, para quem consegue ela, a pessoa consegue liberdade financeira e liberdade de tempo. Alguém sabe qual que é? Investimento muito baixo que permite liberdade financeira e liberdade de tempo. Ganhar na loteria. Exatamente. Ganhar na loteria, Mega Sena, né? É também uma opção, não é? Muita gente pensa nisso para o futuro. Mas, né, como todo mundo sabe, para você trilhar esse caminho aí, você precisa de uns 5% normalmente de paciência e 95% de sorte, né? Você precisa de muita sorte para poder entrar no caminho desse aí, tá? Bom, então o que eu quero mostrar aqui para vocês são novas alternativas, seguindo as tendências, tá? Mas para qualquer alternativa que eu for mostrar aqui para vocês, todas elas requerem que se vocês adentrarem para uma dessas alternativas, requerem que vocês tenham um comportamento diferenciado, tá? Que é um comportamento de empreendedor, tá? Qualquer uma delas, na verdade até essas que eu mostrei, para se dar bem também a gente precisa ter um comportamento empreendedor. Quando eu falo empreendedor, tá? Eu não estou falando de empresa, tá? Eu estou falando de empreendimento, é diferente, tá? Tem muita gente que acha que empreendedor é empresário. Não, não é. Empreendedor não é empresário. Você pode ser funcionário de uma determinada empresa e mesmo assim ser empreendedor. Empreendedor é um comportamento, tá? Não é uma qualidade, um estado da pessoa. Empreendedor é um comportamento. Beleza? Bom, então, para eu falar o que eu vou falar aqui agora, eu preciso que a gente tenha uma noção de um negócio que a gente trata em educação financeira que chama quadrante do fluxo de caixa. Alguém já viu isso aqui? Quadrante do fluxo de caixa? Não, o quadrante do fluxo de caixa é um termo aí que foi bastante falado pelo Robert Kiyosaki. Alguém já ouviu esse nome? Robert Kiyosaki? Não? Ele foi autor desse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que agora sim acho que a maioria aqui conhece. Conhece? Tá? Esse livro aqui, quem não leu ainda, é bom que leia, porque esse livro aqui tem mais de 10 anos que ele é considerado o melhor livro de educação financeira que existe no planeta. Tá? Ou um dos melhores, né? Porque tem várias classificações. Mas só de estar entre os melhores já é alguma coisa da gente prestar atenção. Então, esse cara, o Robert Kiyosaki, ele fala do quadrante do fluxo de caixa, que é isso aqui, ó. O quadrante do fluxo de caixa é como é que o dinheiro do mundo, como é que as pessoas se relacionam com o trabalho, com o dinheiro no mundo inteiro, tá? Então, o
que ele fala? Ele fala que no mundo existem 4 tipos de relacionamento com o trabalho. Ou são as pessoas que são empregados, ou as pessoas que são autônomos, ou então aquelas pessoas que são donas de grandes negócios, né? Ou então as pessoas que são investidores. Tá? 65% da população mundial, aproximadamente, se encontra aqui, ó, no quadro, na parte do quadrante dos empregados. 30% da população mundial são autônomos. O que são autônomos? Autônomos são aquelas pessoas que têm o próprio negócio, mas que o negócio depende dela. Tá? É o advogado que tem o próprio escritório dele, é o médico que tem a clínica dele, é o dono de pequeno negócio, que o pequeno negócio depende dele, está lá para poder as coisas funcionarem. Tá? Isso que é autônomo. 4% da população são donas de negócios, daí quando eu falo dono de negócio, já é dono de grande negócio. Tá? E 1% da população são de investidores. Ou seja, 95% da população encontra-se aqui do lado esquerdo do quadrante. E 5% da população só encontra-se lá do lado direito. O curioso é que, se a gente for ver a distribuição de renda no mundo, 90% de todo o dinheiro do mundo está onde? Do lado de lá. E 10% de todo o dinheiro do mundo está sendo disputado por 95% das pessoas aqui. É por isso que eu falo que não dá para a gente atingir o sonho de liberdade de tempo se a gente estiver aqui ou aqui. Se vocês repararem bem, aquelas opções tradicionais que eu mostrei, do concurso, emprego, abrir o próprio negócio, eles estão desse lado aqui. Ó. Tá? Porque esse lado aqui ele representa o lado da segurança. Tá? Então, é por isso que muita gente está aqui, porque muita gente preza pelo lado da segurança. E o lado de lá? O lado de lá representa a liberdade. Tá? Como o ser humano ele preza mais pela segurança do que pela liberdade, então 95% das pessoas estão aqui. Como assim o ser humano preza mais pela segurança do que pela liberdade? Instintivamente, o ser humano ele luta mais para não perder aquilo que ele tem do que para conseguir aquilo que ele não tem. Então, qual que é a diferença do lado esquerdo e do lado direito? O lado esquerdo ele é composto por pessoas que trocam o tempo pelo dinheiro. Tá? As pessoas que trocam o tempo pelo dinheiro. Então o que acontece? Como o tempo de todo mundo é limitado, então a quantidade de dinheiro que cada um ganha também é limitada, concorda? Faz sentido isso aqui? Então são pessoas que trocam o tempo pelo dinheiro. E do lado direito, são pessoas que se alavancam ou com outras pessoas trabalhando para elas, que é o caso dos donos dos negócios, ou com um dinheiro trabalhando para elas. Então o que acontece? Se eu tenho outras pessoas trabalhando para mim, eu não tenho só 24 horas para ganhar dinheiro, eu tenho as minhas 24 horas e mais as 8 horas, por exemplo, de cada um que está trabalhando para mim. Quem é investidor tem o dinheiro trabalhando para ele. Então por isso que existe essa noção de liberdade financeira do lado de lá. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é uma noção de como é que a gente faz, tá? São várias, na verdade são seis caminhos diferentes para que a gente consiga passar desse lado do quadrante para o outro. É interessante para vocês passar desse lado do quadrante para o outro? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Mas para que vocês entendam, né, para quem ainda não entende nesse negócio de renda linear e renda residual, para que o entendimento de todas as 6 técnicas que eu vou mostrar para vocês seja absorvido de forma completa, vocês precisam entender primeiro qual que é a diferença de renda linear para renda residual. O pessoal do lado esquerdo do quadrante aqui, aqueles 95%, eles vivem de renda linear. O pessoal do lado direito do quadrante, eles vivem de renda residual. O que é isso? Renda linear é quando você, aqui ficou meio apagado, mas aqui está dinheiro e aqui está tempo. Imagina que essa linha azul aqui, ó, é o esforço que você faz, é o tanto que você trabalha. E a linha preta aqui é o retorno, é quanto você ganha. Quando a renda linear, ou seja, quando a gente troca simplesmente o tempo pelo dinheiro, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Tá vendo? Se eu trabalho isso aqui, eu ganho isso aqui. Se eu trabalho mais, eu ganho mais. Se eu trabalho mais, eu ganho mais. Se depois eu trabalho menos, eu ganho menos. Se eu trabalhar menos ainda, eu ganho menos. Entendeu? A gente vai ficar
nesse vai e vem, o quanto que eu consegui trabalhar. Se eu trabalhar muito, eu ganho muito. Se eu trabalhar pouco, eu ganho pouco. Tá? Isso é o conceito de renda linear. O que a gente ganha é diretamente proporcional ao que a gente trabalha. Ok? E renda residual, como é que funciona? Renda residual é dessa maneira aqui. Ela tem uma relação com o tempo, que é o seguinte. A renda residual, ela exige que no começo de qualquer negócio que tenha renda residual, eu trabalhe muito, muito mesmo, e não ganhe quase nada. Tá? Só que, à medida que o tempo vai passando, eu posso estar trabalhando menos e ganhando cada vez mais. Até que chega um ponto que eu preciso trabalhar quase nada, é quase só uma manutenção do que eu tenho que fazer, e os meus ganhos eles são constantes. Tá? Exemplo de renda residual tradicional. Por exemplo, o esforço que eu faço para poder construir uma casa, ou comprar uma casa, comprar um terreno, construir a casa, assim por diante, para depois viver de aluguel. Tá? E isso é renda residual. Por quê? Depois que eu estou ganhando aluguel, eu não preciso mais trabalhar para poder ganhar aquele dinheiro, eu só preciso manter a casa. Né? Só preciso dar manutenção só. Mas primeiro eu precisei trabalhar muito, eu precisei construir a casa, ou comprar a casa, e para comprar a casa eu precisei adquirir o dinheiro da casa. Então, a noção de renda residual é isso. Primeiro a gente trabalha muito, para depois a gente aproveitar desse trabalho que a gente fez. Outro exemplo, qualquer produção artística, música, filme, livro. Você já ouviu falar no livro que chama O Alquimista, do Paulo Coelho? Esse livro ele foi lançado em 1990. Tá? E se hoje eu for lá na livraria e comprar uma cópia dele, o Paulo Coelho ainda ganha. Ou seja, o livro ele é muito famoso, ele é famoso no mundo inteiro. Parece que ele foi traduzido para 70 línguas diferentes. Então, para que ele tenha alcançado esse nível de qualidade, o Paulo Coelho muito provavelmente teve muito trabalho para poder escrever ele. Eu acho que, se não me engano, ele foi escrito em 2 anos. Mas esses 2 anos de escrita, eles têm que ser somados aos anos que o Paulo Coelho teve, a experiência que ele teve para poder escrever. Ele não surgiu a ideia assim do nada, em 2 anos ele escreveu o livro. Muito provavelmente, essa produção dele ficou tão famosa porque deve ter lá no livro experiências de vida dele. Tá? Sei lá, atores famosos aí, Roberto Carlos, sei lá, Chitãozinho Chororó, que tem mais de 40 anos aí de carreira. Qualquer música que eles produziram lá 30, 40 anos atrás, até hoje, quem quiser regravar a música deles, eles ainda ganham por isso, não é isso? Então, isso é renda residual, eles ganham sem precisar estar trabalhando para poder gerar aquela renda para eles. Okay? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente gera renda residual, quais são as novas tendências de geração de renda residual. Eu vou mostrar 6 técnicas aqui, mas técnicas não, 6 maneiras, 6 modelos diferentes de se ganhar, de se produzir renda residual, tá? Mas não são as únicas formas que existem, tá? E qualquer um desses modelos tem como você trabalhar neles sem ter renda residual. Eu vou mostrar para vocês como é que você trabalha com ele para gerar renda residual, ok? Então eu vou mostrar para vocês o conceito de microfranquias, o conceito de criptomoedas, o conceito de startups, o conceito de marketing de rede, infoprodutos e o dropshipping, tá? Bom, então, vamos falar primeiro de microfranquias. O que são microfranquias? Como o nome mesmo já diz, microfranquias são franquias de menor porte. A teoria fala pra gente que microfranquias são aquelas consideradas de investimentos até 50 mil reais. Mas se a gente for ver na prática mesmo, a grande maioria das microfranquias mais famosas, elas têm investimento de 3 a 20 mil reais no máximo. Tá? São franquias relacionadas com ensino independente, né? Que pode ser ensino de línguas, ou ensino algum curso específico, ou então relacionado a reparos, né? Reformas, manutenções, porque depois da crise lá, 2008, 2009 mais ou menos, as pessoas passaram a dar mais valor em consertos e reformas, porque fica mais difícil, está mais difícil de comprar coisa nova, então os consertos e as reformas, elas passaram a ser mais valorizadas. Então, microfranquias ou está relacionado com esses reparos e reformas,
ou está relacionado com o ensino, ou então está relacionado com algum tipo de manutenção. Normalmente, tá? Igual eu falei com vocês, normalmente essas micro franquias, elas exigem um investimento de R$3.000 até R$20.000 mais ou menos, tá? Então, para cada um desses modelos que eu vou mostrar, para cada um desses 6 modelos que eu vou mostrar para vocês, a gente tem que achar três pontos. 3 pontos que mostram que ele pode ser considerado um modelo de geração de renda residual. Primeiro, tem que ter baixo investimento, porque senão, como é que a gente vai sair de um lado do quadrante para o outro? Porque se a gente está considerando que está do lado esquerdo do quadrante, é porque a gente não está com dinheiro sobrando, né, para poder passar para o outro lado. Então, cada um disso aqui que eu vou mostrar, ele tem que ter baixo investimento. Eu tenho que mostrar para vocês, em qualquer um deles, tem que mostrar que no início o trabalho é muito grande, para condizer com aquele gráfico que eu mostrei para vocês. E tem que mostrar para vocês como é que ele vai gerar renda residual ao longo do tempo. Tá? Então vamos lá. Primeiro, micro franquias. Micro franquias, só pelo valor que eu falei com vocês, já cobre o primeiro item aqui, o primeiro quesito. Né? Tem que ser baixo investimento. Qualquer um aqui de nós, eu acho que consegue abrir uma micro franquia de algum desses aqui. Tá? De 2 a 20 mil reais, eu acho que qualquer um aqui dá um jeito de conseguir. Né? Ou então junta com outras pessoas, ou faz empréstimos, não sei, mas é mais fácil. Tá? Não é a mesma coisa que se tornar um investidor da bolsa, ou a mesma coisa que se tornar um dono de uma grande empresa, de uma grande rede. Bom, então o primeiro item já está aí, baixo custo. O segundo item, eu vou mostrar para vocês que dá muito trabalho. E o terceiro item eu vou mostrar para vocês como é que gera renda residual. Bom, qualquer micro franquia dessa aqui, a vantagem dela ser micro é que eu posso ter várias delas num espaço geográfico pequeno. Ou seja, eu posso ter uma franquia, por exemplo, Dr. Resolve. É uma franquia, não sei se aqui em Montes Claros tem, mas é uma franquia de pequenos reparos domésticos. Eu acho que aqui em Montes Claros eu sei que tem outras que eu não lembro o nome agora. Mas é uma pequena franquia de pequenos reparos domésticos. Qual que é a vantagem? É que o franqueador ele já criou um modelo que dá certo. É só você seguir o modelo dele que você não precisa ter muita preocupação. Então o que acontece? Eu abro uma franquia dessa no centro da cidade, por exemplo. O fato dela ser micro me permite abrir outras se eu quiser em outros lugares da cidade. Não é a mesma coisa, por exemplo, eu abrir um McDonald's. Se eu abro um McDonald's em Montes Claros, fica difícil de outra pessoa vir abrir mais um. Concorda comigo? Agora esse aqui não. Eu posso abrir uma num bairro, no centro, por exemplo, e abrir outra num bairro grande, tipo Major Brás. Posso abrir outra no outro bairro, tipo, sei lá, Renascença, não sei. Tá? Eu posso abrir várias. Então o que acontece? Abre a primeira, começa a gerar renda com a primeira, porque o modelo já está pronto, eu não preciso ficar preocupando com será se vai dar certo, será se não vai, né? Porque basta eu seguir os passos que o franqueador já criou. E quando o franqueador abre uma franquia, ele tem que ter já os passos que se a gente seguir, o negócio vai dar certo. Não 100%, mas pelo menos, né? Pensa em franquias, né? McDonald's, Boticário, qualquer outro nome famoso aí que tem no Brasil inteiro. Por que as pessoas elas optam por abrir franquias e não abrir empresas próprias? Porque as franquias elas já foram testadas, tá? Então é muito mais fácil de dar certo. A mesma coisa acontece com as micro franquias, já foram testadas, então é muito mais fácil de dar certo. Então o que acontece? Eu posso abrir uma, começar a gerar renda com ela, abrir outra em outro bairro, começar a gerar renda com ela, abrir outra e criar uma rede. Tá? Então é na criação da rede, isso vai me gerar renda residual. Entenderam? Não precisa ser eu que vai estar trabalhando em todos os pontos de micro franquias. Eu tenho uma rede de micro franquias e isso me gera uma renda residual. Porque eu não preciso. No começo, o trabalho é intenso, o trabalho é gigantesco. E no começo o ganho é praticamente zero. Por quê? Eu tenho que abrir a primeira, gerar renda com a primeira, abrir a segunda, gerar renda com as duas, abrir outras e assim por diante. É só no momento que eu tiver uma rede formada que eu vou poder perceber aquele conceito de renda residual. Ok? Qualquer um de vocês pode escolher algum tipo dessa de micro franquia e abrir e ganhar dinheiro
e ser feliz e conquistar os sonhos de vocês. Tá? Então, mostrei os 3 pontos desse primeiro ponto. O segundo modelo que a gente tem lá é o de criptomoedas. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já deve ter ouvido falar, porque esse aqui ainda está na moda, ainda está no auge, tá? Mas criptomoedas ainda é um modelo novo, né? E ainda tem um risco alto. E justamente por ter risco alto, que ele dá uma rentabilidade boa. As criptomoedas, para quem não conhece ou está um pouco por fora, são moedas alternativas criadas para ser alternativas às moedas oficiais. Qual o problema das moedas oficiais? É que elas são suscetíveis às vontades e às regulamentações de governos. Né? O dólar é suscetível à regulamentação do governo dos Estados Unidos. O real é suscetível à regulamentação e às vontades do governo do Brasil. Então, para que criaram criptomoedas? Porque alguém precisou de alguma moeda que não passasse pela regulamentação de nenhum país. E aí foram criados, se não me engano, o primeiro foi o Bitcoin, que é o mais famoso, né? Mas tem várias hoje em dia. E como é que se ganha dinheiro com criptomoedas? É simples, é igual bolsa de valores. Comprar na baixa e vender na alta. Comprar quando está barato e vender quando está caro. Tá? Então vamos lá para os 3 itens que eu posso provar para vocês que isso aqui pode gerar renda residual. Primeiro, baixo custo. Por exemplo, o Bitcoin, que é o mais famoso. O Bitcoin hoje em dia, ele está próximo de 20 mil reais no Bitcoin. É barato? Não, não é barato. Só que existe a opção de você comprar frações da moeda. Então você tem 50 reais, compra uma fração lá de 50 reais dessa moeda. Eu não sei se a fração é fixa, mas eu sei que existem frações. 20 mil reais é um valor que não é tão alto. Então se a gente falar que eu posso comprar frações desses 20 mil reais, já fica um valor acessível. Tá? Então, criptomoedas, baixo investimento, porque eu posso comprar frações. Tá? Como é que eu gero renda residual? Para eu gerar renda, assim como investimento de bolsa, criptomoeda, eu preciso saber quando que ela, ou então pelo menos prever, fazer uma previsão estatística, quando que ela vai estar em baixa e quando que ela vai estar em alta, para eu poder saber quando que eu vou comprar e quando que eu vou vender. No começo, se vocês entrarem nesse mercado aqui, nesse modelo, no começo, obviamente, que o risco de perder dinheiro é muito grande, tá? Porque a gente ainda não está acostumado com essas oscilações. É esse o trabalho lá do gráfico da renda residual. Você vai ter que ter aquele trabalho de aprender como é que funciona o mercado de oscilações das criptomoedas. Então, depois desse trabalho imenso, enorme, que você não vai ganhar quase nada, quando você conseguir aprender como é que é a dinâmica dessas oscilações, fica muito mais fácil saber a hora que compra e saber a hora que vende. Dessa forma, a gente já sabe como que a gente vai, né, a gente aumenta os investimentos na hora da compra e ganha mais na hora da venda. Entenderam? Então, assim, é difícil, o que eu estou falando para vocês, todas as 6 maneiras que eu vou falar com vocês aqui, nenhuma delas é fórmula mágica de ganhar dinheiro, porque isso não existe. Tá? Eu só estou mostrando para vocês que existem alternativas que podem fazer vocês saírem de uma vida normal, uma vida média, tá? E chegar numa vida extraordinária. Tá? Existe a possibilidade. Eu não estou falando que é fácil. Tá? Fácil nenhuma delas é. Mas é simples, assim. Existe a possibilidade, existe o caminho. Tá? Então, entender aqui, baixo investimento, está provado que eu consigo comprar frações. Eu vou ter muito trabalho, lógico, porque eu vou ter que aprender como é que é a dinâmica das oscilações. E gera renda residual por quê? Porque assim que eu aprender essa dinâmica, eu posso comprar e vender de maneira lucrativa todas as vezes, sem precisar ter o trabalho, sem precisar fazer aquilo que é trocar o tempo pelo dinheiro. Ok? O próximo, startups. Esse conceito de startups ele já tem uns 10 anos aí, né, que todo mundo vem falando, por causa de Google, Facebook, WhatsApp e tudo mais, tá? Mas muita gente ainda tem dúvida o que é o conceito de startups, tá? Tem muita gente que acha que uma pequena empresa que está sendo criada é startup, tem muita gente que acha que simplesmente uma empresa que se cria na internet é startup, tá? Mas na verdade startup não está ligado ao conceito de empresa propriamente dita, tá?
Startup nada mais é do que um conjunto de pessoas em busca de um modelo de negócios, tá? Um modelo de negócio que seja duplicável, ou seja, que seja repetível e que seja escalável. O que é um modelo de negócio repetível e escalável? É um modelo que eu consigo fazer para uma pessoa a mesma coisa que eu consigo fazer para outra, tá? Eu consigo, por exemplo, sei lá, o bolo de fubá que a avó de vocês faz. Se ela fizer um bolo hoje, vai ser exatamente igual ao bolo que ela fez ontem, ou que ela vai fazer amanhã? Não, não é. Exatamente igual não é, tá? Então o que acontece? O modelo de negócio do bolo da sua avó ele não é um modelo repetível, tá? Porque, vamos dizer que eu estivesse vendendo esse bolo. O cliente que vai comprar o primeiro bolo, talvez na hora que ele comprar o segundo já não esteja tão bom quanto que era o primeiro, ou então esteja melhor do que era o primeiro. Então esse modelo de negócio do bolo de fubá ele não é um modelo repetível, tá? Então o modelo repetível é se eu consigo achar um modelo que tenha qualidade, que resolva um problema, que seja uma ideia, que seja uma inovação, e eu consigo repetir ele. Consigo fazer do mesmo jeito que eu faço para um cliente, para um usuário, eu consigo fazer para outro. E o que é ser escalável? Ser escalável é eu poder multiplicar essa fórmula, tá? Vamos dizer que ao invés do bolo de fubá, eu comprei uma máquina de fazer salgado, por exemplo, tá? De fazer coxinha. Comprei uma máquina de fazer coxinha. A mesma coxinha que sai agora, sai daqui a pouco. A mesma coxinha que eu produzi hoje é a mesma que eu produzi ontem, ela é igualzinha, porque a máquina ela me dá a quantidade certinha dos ingredientes, ela frita na mesma temperatura, com o mesmo tempo e assim por diante. Então a mesma coxinha que eu faço hoje eu fiz ontem. Só que ela é repetível, é um modelo repetível, duplicável. Mas se eu precisar atender, vamos dizer que eu consiga fazer, sei lá, 1000 coxinhas por dia. Se eu precisar atender uma demanda de 2.000, de 2.000 coxinhas por dia, eu já não vou conseguir, eu vou precisar mudar o modelo. Eu vou precisar comprar outra máquina, ou então eu vou precisar aumentar meu espaço, vou precisar mudar o lugar onde eu trabalho e assim por diante. Entenderam o que eu quero dizer? Então, assim, o modelo da coxinha ela é repetível, mas ela não é escalável, porque eu não consigo multiplicar isso para muitos. Para eu multiplicar para muitos, eu tenho que mudar o modelo. Eu tenho que comprar outra máquina, eu tenho que aumentar o espaço. Então, se eu tiver que mudar o modelo, meu modelo não é escalável, tá? Então, escalável é se eu consigo produzir aquilo que é repetível em larga escala, tá? Então se vocês estiverem em contato com alguém falando assim, não, é startup, eu tenho certeza que é startup. Vocês vão ver isso aqui, ó, se for um modelo de negócio, né, um modelo de negócio que resolve um problema, que é repetível e é escalável, tudo bem, aí você pode considerar que é startup, tá? É por isso que a maioria das startups elas estão relacionadas com a internet. Vocês já perceberam isso? A maioria do conceito de startup, ou todas, estão relacionadas com a internet. Porque na internet é muito mais fácil a gente repetir as coisas, é muito mais fácil a gente multiplicar as coisas. Porque normalmente na internet as coisas são digitais, e digital é só quando você Ctrl+V, a gente já cria, né? Facebook, por exemplo, é uma startup. Aqui são exemplos de várias startups, né? Que fizeram sucesso. O Facebook, por exemplo, ele é escalável, por quê? Eu posso atender um usuário, eu posso atender 10 usuários, 1.000, 1 milhão de usuários, vários milhões de usuários eu posso atender. Por quê? Porque é escalável, o modelo é escalável, entendeu? Então, o que eu quero dizer com o modelo? O Buscapé criou um modelo de busca de preço. A Netshoes criou um modelo de venda, não é simplesmente um e-commerce de calçados. Ele criou um modelo próprio, né, que funciona. Então isso que é startup, tá? Então vamos lá para as 3 características que podem fazer com que vocês algum dia sejam donos disso aqui. Baixo custo. Qualquer uma dessas aqui pode começar com um custo baixíssimo. Dependendo da forma, da ideia, do modelo que vocês criarem, o custo pode ser até nulo, até zero. Tá? O que vocês precisam fazer? Colocar o modelo para funcionar. Tá? O modelo para funcionar, normalmente a gente coloca o modelo para funcionar na internet, que ele é mais abrangente e mais barato. Tá? Então o custo de eu criar, vamos dizer que eu preciso de um site para fazer isso aqui. Quanto que é para criar um site? Não sei, mas com R$500 você consegue criar um site, produzir um site, domínio e assim por diante. Tá? Por que eu falei que eu não sei? Porque
Existem sites e sites. Eu posso fazer um site gratuito, né? Eu posso contratar um profissional muito bom e fazer um site que seja muito caro. Mas startup pode ser criado a partir do zero. Tá? Como é que me gera renda residual? Aqui está mais fácil da gente perceber, né? Qualquer um desses aqui, o dono não está lá trabalhando muito para poder ganhar muito dinheiro. Está falando comigo? Muito provavelmente, o criador de cada uma dessas startups aqui, ele trabalhou muito para poder criar um modelo de negócio que funcionasse. Muito provavelmente, cada uma dessas startups aqui não foi o primeiro modelo que foi criado. Por exemplo, o cara que criou o WhatsApp, muito provavelmente o WhatsApp não foi o primeiro modelo que ele criou. Muito provavelmente ele deve ter criado vários outros modelos que não deram certo antes, para depois chegar nesse modelo aqui. Lembre-se disso, tá? O sucesso, ele é feito de vários fracassos. Não tem como você chegar no sucesso sem antes passar por vários fracassos. Esse negócio de você começar e já chegar direto no sucesso, está errado, não existe isso, tá? Tem muita gente que preza pela segurança, o que a gente estava falando lá atrás, que acha que se eu arriscar e der errado, eu vou ser um perdedor, eu vou ser um fracassado. Mas se você não arriscar para dar errado, você nunca vai chegar no ponto que vai dar certo. Tem muita gente que acha, não, eu vou esperar, eu vou estudar um pouco, eu vou esperar a oportunidade, e na hora certa eu vou e consigo sucesso. O sucesso não é assim. O sucesso não é na primeira, o sucesso é sempre depois de muitas. Então primeiro você precisa fracassar várias vezes para depois ter sucesso. O fracasso é como se fosse um degrau de várias escadas e lá no topo está o sucesso. Não tem como chegar no sucesso sem fracasso. Lembre-se disso. Tá? Lembre-se disso porque na hora que vocês forem tentar alguma coisa, na hora que vier o medo do fracasso, deixa o medo para lá, porque o fracasso tem que fazer parte. Tá? Bom, o próximo. Então, vocês perceberam aqui os 3 elementos? A gente tem baixo custo, tá? Tem muito trabalho para se poder produzir um negócio desse. Tá? Por quê? Porque provavelmente a primeira ideia revolucionária que vier na cabeça de vocês não vai dar certo. Tá? Não estou querendo estragar o negócio de ninguém, a ideia de ninguém, mas pode ser a ideia mais revolucionária do mundo, que muito provavelmente a primeira que vocês tiverem, mesmo que seja muito boa, muito provavelmente não vai ser a ideia que vai dar certo. Nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Tá? Não é desanimando, mas se fosse fácil, aquele gráfico que eu mostrei de renda residual mais cedo aqui, ele estaria mentindo. Tá? Para se ter renda residual, você primeiro tem que ter um trabalho muito grande para depois ter ganho. Tá? O próximo é o marketing de rede. Tá? Muita gente ainda tem muito preconceito com esse negócio de marketing de rede, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que dá para gerar renda residual. Como é que funciona o marketing de rede? O marketing de rede é uma alternativa ao modelo tradicional de marketing. Tá? Onde a gente elimina os atravessadores de um determinado produto e ele substitui o marketing tradicional. No marketing tradicional, como é que acontece? O fabricante de um determinado produto, ele fabrica, do fabricante vai para uma grande distribuidora, né? Da distribuidora vai para o atacadista, do atacadista vai para o varejista, que só então vai para o consumidor final. Esse caminho todo de fabricante, distribuidor, atacadista, varejista e cliente, nesse caminho todo mundo tem que ganhar alguma coisa. Óbvio, né? Todo mundo tem que ganhar um pouquinho. Então o que acontece? O lucro do produto, ele é pulverizado aqui em todo mundo, ele é diluído para todo mundo. Tá? No marketing de rede, o que acontece? O fabricante ele manda o produto diretamente para o consultor dele, da marca dele, e esse consultor que faz a entrega direta para o consumidor final. Ou seja, o caminho é cortado mais da metade. Né? Aqui eu tenho vários pontos que eu passo para poder chegar no cliente, onde cada ponto vai me comer um pouco do lucro. E aqui não, aqui o fabricante manda direto para o consultor manda direto para o cliente. Então isso dá uma margem de lucro muito maior para o consultor e para a empresa e ajuda o relacionamento da empresa com o cliente. Por quê? O varejista, as grandes redes varejistas, né, vamos dizer aí Minas Brasil, Bretas, que entrega o produto para o cliente, como ela é uma loja que atende vários clientes, o atendimento normalmente não é personalizado.
o que acontece com o atendimento não é personalizado? A forma de você melhorar o marketing do seu produto, ela não é a mesma aqui, nesse caso aqui. O que acontece? Por exemplo, Bretas. Eu tenho lá um produto da Nestlé. O caixa do Bretas, que é o agente humano, né, que faz a venda do cliente, ele não vai fazer a propaganda do produto da Nestlé. Tá? Quem tem que fazer a propaganda é a própria empresa. Então, aqui não. Aqui, como o consultor é o consultor da empresa, ele tem a possibilidade de fazer a propaganda para o cliente. Tá? Então, já que a gente está falando de propaganda, esse modelo tradicional, ele depende do marketing tradicional. O que é o marketing tradicional? Jornal, revista, televisão. Tá? E já aqui não se depende do marketing tradicional. Já que o consultor ele trata direto com o cliente, então a propaganda do produto é feita de boca a boca. Entenderam? Vocês já perceberam como é que a propaganda boca a boca é muito mais poderosa do que qualquer outro tipo de propaganda? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro aqui para vocês. Vocês sabem quanto que custa para vocês colocarem a sua marca na Globo, horário nobre, uma vez só, 30 segundos? Sabe quanto é que custa? Alguém tem alguma ideia? Para que a sua marca apareça uma vez no horário nobre da Globo, alguém tem alguma ideia? É quase. Tá? O horário nobre da Globo hoje, para uma chamada de 30 segundos, está em média R$800 mil. Tá? Para aparecer uma vez. Ou seja, vamos dizer que eu lancei um produto, lancei esse passador de slide aqui. Eu quero fazer uma propaganda massiva dele. Por quê? Porque aqui eu não tenho propaganda. Se eu passar por todo esse caminho e colocar ele na loja, isso não é suficiente para o cliente ir lá e comprar toda a demanda que eu produzi. Não é isso? Se eu simplesmente lancei um passador de slide novo, coloquei lá na loja, isso não é suficiente para fazer com que as vendas explodam e assim por diante. Eu tenho que lançar uma propaganda na televisão. O que eu vou fazer? Eu vou lançar um mês de propaganda na televisão. Cada dia eu vou fazer uma chamada de 30 segundos, tá? E não vou fazer nos domingos não, tá? Vou fazer só de segunda a sábado. Vamos para arredondar aqui, vamos colocar aqui 25 dias de propaganda no mês. 25 dias de propaganda no mês, R$800 mil cada dia, dá 20 milhões de reais. 20 milhões de reais para poder fazer a propaganda do meu passador de slide, né? Que eu estou lançando agora que eu vou vender. O que acontece? Vamos dizer que eu não tenho passador de slide, mas também não preciso, tá? Uma pessoa comum, tá? Eu estou lá, estou assim. Aí o que acontece? No primeiro dia de propaganda, eu assisti a propaganda, mas não prestei muita atenção. No segundo dia, eu não estava em casa na hora. No terceiro dia, eu até estava em casa, mas estava na cozinha na hora que a propaganda estava passando. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, eu assisti a propaganda, achei interessante, mas ainda não me convenceu a comprar. Na outra semana, eu olhei mais uma vez e comecei a pensar no assunto. Até que nos últimos dias de propaganda, lá na hora que já está completando quase os 20 milhões de reais que eu estou gastando com isso, eu me convenço a comprar. Não, eu gostei do negócio, eu vou lá comprar. Amanhã eu vou lá na loja e vou comprar um. Aí o que acontece? Depois desse gasto de 20 milhões de reais que a empresa conseguiu convencer você a ir lá comprar, você vai no outro dia, sai comprar. Aí o que acontece? Você acha um amigo seu na rua, aí você comenta, eu vi uma propaganda, tal, gostei do negócio, eu estou indo lá comprar um passador de slide. Mas qual passador de slide você vai comprar? Não, aquele lá da Multilaser, lá que passou na televisão. Olha, se eu fosse você, eu não comprava não, eu comprei uma vez e não gostei muito não. O que acontece? Um mês inteiro, 20 milhões de reais de propaganda, eles foram totalmente destruídos nesses 10 segundos que você tem uma conversa com o seu amigo. Por quê? Porque a propaganda boca a boca, a prova social, né, que é chamado o gatilho da prova social, ele é muito mais poderoso do que a propaganda tradicional, o marketing tradicional. Por isso que muita gente aposta nesse tipo de marketing aqui. Tá? Bom, então, como é que se ganha dinheiro com isso? O consultor da empresa, ele tem a maior parte do lucro aqui. Tá? O lucro que era todo diluído aqui nesse caminho aqui não é diluído. Tá? Aqui, se cada um ficar com 10, 5, 20, 30%, aqui normalmente o consultor fica com 80%, 90%, até 100% do lucro. Tá? Então, isso é interessante? Isso é interessantíssimo. Tá? Então, qual que é o papel
de marketing aqui elimina os atravessadores e substitui o marketing tradicional. Então, o único elemento entre o consumidor e a empresa é esse consultor. Então, ele sozinho tem que fazer o papel de expansão da marca e criação do mercado consumidor. Tá? Então, ele fazer a venda direta dá dinheiro? Dá, mas para gerar renda residual, eu tenho que criar uma rede de pessoas consumindo, concorda comigo? Se eu conseguir criar uma rede de pessoas que consomem o meu produto, aí sim eu passo a ter uma renda que é mais interessante, tá? Por que que isso, como é que isso gera renda residual? Aliás, vamos lá para os três pontos, né? As três características que esse negócio aqui pode ser considerado um negócio que gera renda residual. Primeiro, investimento. Normalmente, para um consultor uma pessoa ser consultor dessa empresa, de qualquer empresa que trabalha com esse marketing de rede, normalmente ele precisa só fazer uma primeira compra de produtos. Então o investimento normalmente é baixo, de 2 a 5 mil reais mais ou menos, tá? Depende da empresa. Segundo, como é que ele ganha dinheiro de forma residual? Bom, se eu sou responsável pela expansão da marca e criação do mercado consumidor, tá? Todas as empresas, eu esqueci de falar um negócio. Eu sou o consultor da empresa. Qualquer outra pessoa que eu indico também para ser consultor da empresa, ou seja, para consumir produtos mais baratos, ou então para ser revendedor de produto, por exemplo, todas essas pessoas que eu indico para essa empresa, como eu estou fazendo o trabalho de divulgação da marca da empresa, é óbvio, né, e até justo, que se eu criar esse mercado, né, se eu criar essa expansão dessa marca aí, eu vou ser remunerado pela empresa. É justo, né? Porque se eu estou criando essa rede de consumo ou de compra para revenda, é justo que a empresa me remunere por causa disso. E toda empresa de marketing de rede, ela faz isso, ela remunera as pessoas que criam, que expandem a marca dela. Então, como é que a gente gera renda residual nisso aqui? Se para cada pessoa que eu coloco, para cada pessoa que eu indico, eu ganho com a compra dela, né? A pessoa compra o produto, cada compra que a pessoa faz, eu ganho. Por quê? Porque fui eu que criei aquele mercado consumidor para a empresa. Então, se a pessoa está comprando, a empresa tem que me pagar, porque é como se fosse um royalty, né? Eu fiz o trabalho de descobrimento daquela pessoa. Então, se eu fiz esse trabalho, cada compra que a pessoa está fazendo, eu tive um pouco da responsabilidade daquilo. Então, a empresa me remunera por aquilo. Então, se eu criar uma rede grande de pessoas consumindo, ou de pessoas que compram para revender também, eu vou ter uma renda sem precisar ter aquele esforço de trabalho. Concorda comigo? Que enquanto toda a rede estiver comprando e vendendo, e comprando para consumir, comprando para revender, eu estou ganhando. Então isso, no começo, dá muito trabalho. Por quê? Porque no começo eu tenho que criar rede. No começo eu tenho que convencer as pessoas, expandir a marca e tudo mais. Então, mais uma vez, para condizer com aquele gráfico, o início é muito trabalhoso, mas depois, o que eu vou fazer? Só esperar as pessoas comprarem. As pessoas, enquanto elas estiverem comprando, durante a vida toda delas, enquanto elas estiverem comprando, eu estou ganhando uma comissão daquela compra que ela fez. Ok? Bom, então, continuando, o próximo. O próximo modelo é um modelo que tem sido muito falado aí, né, ultimamente, que é o mercado de infoprodutos. O que são infoprodutos? São produtos tecnológicos, vamos dizer assim, informacionais, que normalmente eles servem ou para educar, ou para resolver algum problema, ou então para facilitar alguma coisa no nosso dia a dia. Tá? Esses infoprodutos, só para a gente identificar melhor, conseguir visualizar melhor no nosso dia a dia aí, eles normalmente são distribuídos por alguma dessas formas aqui. Tá? Existem infoprodutos em forma de e-books, em forma de videoaulas, em forma de screencasts, audiobooks, podcasts, webinários e plataforma de cursos. Tá? E-book eu acho que todo mundo já conhece, né? Aquele livro digital. Videoaulas, né? Que são as aulas gravadas que podem ser comercializadas. Screencasts. O que é screencast? Alguém sabe? Screencast é como se fosse uma videoaula, mas em que não aparece a figura do professor, aparece
e normalmente uma narração naquela tela. Inclusive, para quem conhece o meu canal de videoaulas lá, eu sempre divulguei ele como canal de videoaulas, mas aí nessa pesquisa aqui eu descobri que o meu canal não é de videoaulas, o meu canal é de screencast, porque só tem a tela e a narração do conteúdo que está lá. Tá? Então, isso é screencast. Audiobook, né, que é praticamente uma evolução do e-book, né, uma evolução, uma alternativa do e-book. Podcasts, que são como se fossem programas de rádio que são gravados. Tem uma curiosidade, uma peculiaridade dos audiobooks e dos podcasts, que eles são materiais que são consumíveis em locais e horários que normalmente a gente não pode consumir os outros. Por exemplo, se você estiver no trânsito, você pode consumir audiobook e podcast. Se estiver na academia, se estiver caminhando, se estiver deitado pronto para dormir, você pode consumir audiobook e podcast. É um grande apelo que eles têm, tá? Para as vendas dele, justamente você pode consumir eles em lugares e horários que você não pode consumir os outros. Webinários, né? Que os webinários são aquelas como se fossem palestras online, né? Normalmente gravadas ao vivo. E plataforma de cursos, que é aquelas plataformas que reúnem vários cursos, que inclusive pode ser plataformas que reúnem vários desses outros formatos aqui. Ok? Vamos lá para as 3 características, porque eu acho que isso aqui pode trazer uma renda residual, uma vida muito melhor para cada um de vocês. Custo para fazer isso aqui é praticamente nulo. Tem ferramentas gratuitas para fazer quase todos os processos aqui, quase todos os passos aqui para se escrever um e-book, para se gravar uma videoaula. É lógico que se você quiser alguma coisa com muito mais qualidade, por exemplo, se eu precisar de uma câmera dessa aqui para poder gravar, é lógico que o custo vai aumentar, mas eu consigo gravar a videoaula com custo baixo, com a câmera do celular? Consigo. Tá? Consigo. Eu consigo fazer uma coisa de custo baixo. Outra coisa, todo mundo pode fazer isso aqui? Pode. Ah, mas eu não tenho nada para ensinar. Quem aí acha que não tem nada para ensinar? Tem alguém que acha que não tem nada para ensinar para ninguém? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, tá? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Como assim todo mundo tem alguma coisa para ensinar? Presta atenção. Olha para você agora e lembra de você há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Se você tivesse a chance de voltar no tempo 5 anos atrás e dar algum conselho para você 5 anos atrás, você daria? Daria. Normalmente você teria condições de ensinar para você mesmo 5 anos atrás alguma coisa para que hoje seu presente hoje fosse diferente. Então, vocês podem ensinar ou não podem? Podem, por quê? Porque hoje em dia vocês não podem voltar 5 anos atrás. Vamos dizer que você tem, sei lá, 20 anos hoje. Você não pode voltar para o seu eu de 15 anos e ensinar alguma coisa para ele. Mas tem muita gente de 15 anos hoje que gostaria ou seria muito interessante ouvir o que você tem para falar hoje, para quando chegasse 20 anos não sofrer as mesmas coisas que você sofreu. Entendeu? Você não pode voltar atrás e ensinar para você de 15 anos, mas tem muitas pessoas de 15 anos que poderiam ser beneficiados por isso que você teria para ensinar. Então todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Imagina uma mãe que tem uma criança de um ano, por exemplo. Tem muitas mulheres grávidas que tem um monte de dúvida, que precisa saber de um monte de coisa. Essa mãe que tem uma criança de 1 ano, ela passou por muita coisa que se ela tivesse alguém para ensinar ela, seria muito melhor a vida dela. Entende? Então todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, o custo é baixo, tá? O custo disso aqui é baixíssimo, ridículo, pode ser até gratuitamente, dependendo do que vocês escolherem para fazer. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. No começo, obviamente que vai dar muito trabalho, porque para isso aqui gerar renda residual, eu tenho que produzir alguma coisa que seja vendável, né? Eu tenho que produzir alguma coisa ser vendável, tem que ser alguma coisa que ganhe da concorrência, porque tem muito isso aqui gratuito, né? Tem muito e-book gratuito, muito vídeo aula gratuito, screencast gratuito, tudo isso aqui eu posso encontrar gratuito. Então como é que eu faço para criar uma renda residual? Eu tenho que produzir alguma coisa de qualidade. Concordam comigo? Se eu produzir alguma coisa de qualidade, com certeza eu consigo vender. Mas e para produzir alguma coisa de qualidade? Aí eu volto naquele gráfico. Primeiro tem que ter muito trabalho, tem que fazer algum gratuito primeiro, ver qual que é
ver qual que é a reação das pessoas, ver se realmente tem qualidade ou não, aumentar a qualidade, fazer o melhor, fazer um que eu possa cobrar um preço mais baixo e assim por diante, me tornar especialista em determinado assunto, para que aí eu faça algum infoproduto desse aqui e venda. Por que isso gera renda residual? Porque para eu vender um ou para eu vender 1 milhão, o custo é o mesmo. Concorda comigo? Se eu criei um e-book, eu quero comprar um, está lá um. Eu quero comprar 10. É só Ctrl+C, Ctrl+V e mandou os 10. Tá? Então, o custo de replicação disso aqui é praticamente nulo. Então, dá para gerar renda residual com isso? Dá. Se você produzir alguma coisa de qualidade, dá. Para produzir alguma coisa de qualidade, é só você ter aquele trabalhão, né? Aquele trabalhão do começo do gráfico da renda residual. E por último, mas não menos importante, a gente tem o conceito de dropshipping. Vocês já ouviram falar de dropshipping? Acho que alguns aqui já devem ter ouvido falar. O que é dropshipping? Dropshipping nada mais é do que uma técnica de gestão de cadeia logística, tá? Onde o revendedor ele só precisa, aliás, o revendedor ele não precisa de estoque, tá? Ele não precisa de estoque. A única coisa que ele precisa é criar um catálogo ou uma página web para oferecer os produtos, para oferecer algum determinado produto, tá? O que acontece? A pessoa interessada no dropshipping, ela cria uma página ou um catálogo para vender o produto e divulga essa página, tá? Assim que o cliente faz uma compra desse produto, o que ele faz? Ele manda o pedido direto para o fabricante do produto ou para o distribuidor do produto. Esse fabricante do produto ele envia o produto direto para o cliente. De forma que eu aqui não preciso comprar nada de produto, não preciso ter estoque de produto, não preciso gerenciar a entrega de produto, logística de produto. Só preciso criar a página da web que faz a venda dos produtos. Entenderam? Então, o fornecedor envia diretamente para o cliente. Por que isso gera renda residual? Acho que está até um pouco mais claro do que os outros, mas vamos lá, os três requisitos que fazem com que isso aqui entre para esse grupo. Primeiro, baixo custo. O único custo que você vai ter aqui é de produzir essa página web aqui. É uma página web que pode ser simples, é só fazer a venda. A segunda característica, dá muito trabalho. Por que dá muito trabalho? Porque hoje em dia existem milhões de páginas que fazem a mesma coisa. Então, para que a sua página, para que o seu catálogo, a sua página e-commerce da web gere vendas expressivas, o que você precisa? Você precisa tratar com marketing também, né? Marketing digital, propaganda, e seu produto tem que ser de qualidade. No começo você vai ter que tratar com reclamação de consumidor, vai ter que saber como é que você gerencia isso. Vamos dizer que o fabricante mandou, não chegou, então parou na alfândega. Então assim, o começo é realmente trabalhoso, não tem jeito, o começo é trabalhoso, mas assim que você colocar isso no automático, ou seja, assim que você criou uma página que todo mundo vê, criou uma página que gera uma quantidade de vendas expressivas, que dá uma renda razoável. O que vai acontecer? Enquanto você estiver dormindo, o cliente vai lá, compra, o pedido já vai automaticamente para o fabricante manda o produto para o cliente. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas o cara que faz o dropshipping, no caso aqui, por exemplo, algum de vocês que gostaram da ideia e vai fazer isso aqui, ele nem está nesse fluxograma aqui. Ele nem faz parte desse fluxograma. Esse fluxograma aqui, ó, ele gira sozinho, sem precisar da intervenção da pessoa que fez essa página aqui. A única coisa que a pessoa precisa fazer é criar essa página e divulgar ela. Tá? O resto acontece sozinho, como se fosse uma engrenagem automática aqui, acontece sozinho. A pessoa nem precisa fazer parte desse fluxo aqui. A única coisa que a pessoa na verdade a pessoa está em algum lugar aqui, fazendo o quê? Recebendo o dinheiro. Ah, por quê? Como é que a pessoa ganha dinheiro com isso? O preço do fabricante é um e o preço que ela vende para o cliente é outro. Óbvio, né? É o lucro. Bom, então, vocês entenderam isso aqui, como é que isso aqui gera renda residual? Como é que vocês, cada um de vocês, se quiserem, pode fazer um negócio desse e viver disso aqui, ganhar renda disso aqui? Dá para entender, né? Então, o que acontece?
só para resumir, então, essas são as tendências que eu acredito, tá, que podem gerar uma vida dos sonhos para cada um de vocês. Cada uma delas, igual eu falei, não existe nenhuma aqui que é fórmula mágica de ganhar dinheiro, tá? Não existe nenhuma. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar do planeta, tá? Não existe fórmula mágica de ganhar dinheiro. Mas não sei se vocês repararam, mas todas as formas de se ganhar dinheiro com renda residual está de alguma maneira relacionado com o conceito de rede. Presta atenção aqui. As micro franquias e o marketing de rede, eles já são por si só estruturas que dependem de uma rede para poder gerar renda. Concorda comigo? Micro franquias só dá dinheiro se você criar uma rede de várias. Marketing de rede só dá dinheiro se você criar uma rede de consumo e de revenda. Todos os outros, criptomoedas, startups, infoprodutos e dropshipping, eles dependem de uma rede que é a internet. Né? Se eu não tiver internet, eu não consigo fazer dropshipping, não consigo fazer venda de infoprodutos, não consigo trabalhar com criptomoeda e não consigo trabalhar com startups. Então, todas as novas tendências de ganhos, tá? de relação com o mercado de trabalho, todas elas estão relacionadas com rede. Isso me faz lembrar de uma outra frase daquele mesmo autor, do Robert Kiyosaki, que ele fala o seguinte: as pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Tá? Isso não foi eu que disse, foi ele que disse. Tá? Um dos maiores educadores financeiros da nossa época. Todas as pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Bom, então, o que acontece? O que eu tinha para falar para vocês, as tendências que eu queria mostrar para vocês são essas. Mas se vocês repararem bem, todas elas precisam de um esforço muito grande para se conseguir chegar em algum lugar. E esse esforço ele não se atinge se vocês não tiverem aquele comportamento que eu falei com vocês, que é o comportamento empreendedor. Vocês precisam ter características como resiliência, vocês precisam ter características como sempre ser otimistas, sempre abraçar o fracasso, porque o fracasso faz parte do sucesso, e assim por diante. Então, por causa disso, só para terminar aqui, eu tenho alguns conselhos para vocês, porque o negócio, cada negócio desse aqui, ele é muito bom, mas ele só é muito bom se vocês tiverem a mentalidade que ajuda a chegar nesses resultados. Então, tudo aqui relacionado com isso aqui, com esse comportamento empreendedor, ele depende de algumas habilidades. Então, como é que a gente adquire e exercita essas habilidades? Um termo só resume tudo: desenvolvimento pessoal. Tá? Não tem como vocês darem certo em qualquer uma das 6 coisas que eu mostrei, ou em qualquer outra coisa, se vocês não tiverem sintonizados com o seu desenvolvimento pessoal. E como é que eu faço para me desenvolver, para desenvolver o meu pessoal? Como é que eu faço para eu ter o meu desenvolvimento pessoal? Tá? Só algumas dicas, tá? Só alguns conselhos que eu acho que vão ser bons para vocês. Livros, tá? Leiam muitos livros, tá? Apesar de ter muito conhecimento na internet, nos vídeos, né, nos áudios e tudo mais, o livro ainda para mim é considerado a melhor fonte que tem de conhecimento, tá? Essa palestra, inclusive, ela está baseada nos 4 ou 5 livros diferentes, tá? Que eu fui mesclando as ideias para poder trazer alguma coisa que realmente fizesse sentido aqui, tá? Marketing pessoal, tá? Isso aqui muita gente acaba não falando, tá? Às vezes essa informação não chega para a gente, mas isso aqui é importantíssimo, tá? O que vocês vão ser no futuro, ele vai ser produzido agora. Então, como é que é o marketing pessoal de vocês? Como é que as outras pessoas te enxergam? Porque oportunidade, todo mundo fala de oportunidade, né? Toda hora a gente está ouvindo falar de oportunidade, mas dificilmente a gente consegue a oportunidade boa, tá? Muita gente acha que tem que ir atrás da oportunidade, mas se você cuidar bem do seu marketing pessoal, com certeza a oportunidade vai até você, tá? Pode ter certeza que se você tiver bem cuidado com o seu marketing pessoal, as oportunidades elas vão até você, tá? E outra coisa é mudança de mentalidade, tá? Mudança de mentalidade. É que muita gente vem com as mesmas tradições dos nossos avós, dos nossos pais, como é que a gente tem que fazer as coisas, a gente está sempre, é instintivo da raça humana, a gente está sempre com medo de arriscar, né, com medo de fazer coisas novas porque acha que pode dar errado, tá? Então, só uma comparaçãozinha aqui, só para terminar,
Imagina que vocês precisam, sei lá, voltar para casa. Está no ponto de ônibus, precisando voltar para casa. Imagina aí. Eu estou no ponto de ônibus, precisando voltar para casa, o ônibus passou, parou, eu entrei no ônibus e saí. Pouco tempo depois que eu saí do ônibus, eu descobri que esse ônibus não era o ônibus que vai me levar para casa, eu peguei o ônibus errado. A pergunta é, quanto tempo você vai ficar no ônibus até pedir para parar ou até para sair? Quanto tempo você vai permanecer nesse ônibus até você pedir para sair para outro lugar, para o seu lugar correto? O que eu quero dizer com isso? Eu queria que vocês olhassem para vocês mesmos agora e respondessem a seguinte pergunta: com o comportamento que eu estou tendo hoje, com as coisas que eu faço hoje, o jeito que eu estou levando a minha vida hoje, daqui 5, 10, 15 anos, eu vou estar mais próximo da minha vida dos sonhos ou não? Eu vou estar mais próximo da minha vida dos sonhos? Pensa com vocês, do jeito que eu estou levando a minha vida hoje, no futuro, eu vou estar mais próximo da minha vida dos sonhos? Se a resposta for não, quanto tempo mais ainda você vai ficar nesse ônibus errado? Entenderam? Quanto tempo mais ainda vocês vão ficar nesse caminho que não vai levar vocês para a vida dos sonhos? Para a casa dos sonhos, para a casa que vocês gostariam de morar, para a vida que vocês gostariam de ter, para o carro que vocês gostariam de ter, para as viagens que vocês gostariam de fazer, para o tempo que vocês gostariam de estar com a sua família, para a oportunidade de ajudar pessoas. Por exemplo, tem muita gente que gostaria de ajudar os pais, né? Tem muita gente que gostaria de ajudar uma outra pessoa querida e hoje não tem condições, mas se por acaso no futuro eu conseguir uma vida extraordinária, eu vou ajudar essas pessoas. Entenderam? Então a reflexão que eu queria deixar para vocês é essa. E uma pergunta aqui, que está relacionada com isso, né? Daqui 10 anos, o que é que você vai poder me contar? Se eu voltar aqui, se a gente marcar um outro encontro desse aqui, as mesmas pessoas voltarem daqui 10 anos, o que vocês vão ter para contar para mim? Será que esse tempo, né, vai ter feito valer a pena? Ou será que a única diferença que vocês vão ter aqui vai ser a idade de vocês? Tá? Dá para a gente pensar nisso aí, porque o que a gente vai ser daqui 5, 10, 15 anos está sendo formado agora. Não dá para a gente mudar o nosso futuro no futuro, a gente muda o nosso futuro agora. Tá? Então eu espero muito, tá? Eu preparei isso aqui já com a intenção de trazer coisas novas para vocês, de trazer um pensamento diferente, tá? De sair um pouco do tradicional, não que o tradicional seja errado, mas sair um pouco do tradicional e acompanhar um pouco mais as tendências do futuro, né? Porque as tendências do futuro, na verdade, elas já são presentes. Tá? Então eu gostaria muito, assim, que isso fizesse uma pequena, mesmo que fosse uma pequena diferença na vida de cada um. E se por acaso alguém pegou alguma ideia dessa aqui e vai fazer dar certo, e no futuro dar certo, se pelo menos uma pessoa fizer dar certo, para mim isso aqui, esse momento aqui já valeu a pena. Tá? Então, muito obrigado a todos pela atenção. E se você realmente tiver alguma pergunta... Só um complemento. Em relação ao dropship hoje, alguns grandes e-commerce já te dão a própria página. Sim, isso é um investimento. Né? Aí tem uma cliente, por exemplo, que ela procurou a gente para poder criar a própria página web, só que ela já tem. Hoje a renda dela, quando ela passou para a gente, ela tem uma renda variada de 2.500 até 3.500, só com dropship. Ela largou o emprego para poder cuidar do serviço. Alguns te dão a página. Aí você pode passar somente o link direto do produto, já outros do ADF não. Aí você precisa logar dentro do site e informar o código. Tem. Já pega automaticamente. Sim, o Submarino tem, a Shoptime tem muito uso do magazine. Bom, então, tem mais alguma dúvida? Então, quantas dessas aí você já investiu? Na verdade, eu já investi em umas 3 ou 4 diferentes, mas eu ainda estou naquela parte do gráfico que dá muito trabalho aí. Então, eu ainda não posso falar para vocês ainda de renda extraordinária ainda não, mas eu com certeza, eu tenho certeza que eu vou chegar lá.